Olá! O objetivo desse vídeo é nós trabalharmos a questão dos desafios da inovação. Nós estamos iniciando uma jornada e a ideia é pontuar as dificuldades que as organizações, empresas têm tido, de maneira geral, para inovar. Então, o ponto central é por que os investimentos em inovação estão com resultados abaixo do esperado. Muitas empresas investem em inovação, investem bastante, tem departamentos de inovação, mas os resultados obtidos não têm sido aqueles fantásticos em termos que se imaginava que se teria investindo em novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio. Então, por que isso tem acontecido? Então, tem alguns elementos que nos trazem pistas sobre o porquê dessa dificuldade. Tem uma organização que chama Global Innovation 1000. Então, esse Global Innovation 1000, eles fizeram um estudo sobre os investimentos em pesquisa e desenvolvimento para a geração, pesquisa, desenvolvimento e inovação em 1.000 empresas. 1.000 empresas globais ao longo de 10 anos. Então, eles pegaram as 1.000 empresas que mais investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação e fizeram uma análise sobre os resultados de inovação que essas empresas obtiveram ao longo desses 10 anos. E ao longo desses 10 anos, eles chegaram à conclusão, de maneira bem consistente, fazendo uma análise estatística, de que não existe uma correlação estatística significativa entre investimento em pesquisa e desenvolvimento e desempenho financeiro sustentado das organizações. Isso quer dizer o quê? Investir em pesquisa, desenvolvimento, em novas tecnologias, em novos produtos, não está correlacionado diretamente, de maneira estatisticamente comprovada, com o resultado financeiro final. Isso quer dizer que investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação não traz resultado? Não, não é isso que o resultado mostra. O que o resultado mostra é que não tem uma correlação com a questão financeira. E isso não está relacionado necessariamente ao problema com pesquisa, desenvolvimento e a geração de inovação, mas a forma com que nós fazemos a transição entre a tecnologia, ou seja, o resultado da pesquisa, o desenvolvimento, e a entrega disso no mercado. Então, a inovação acontece quando ela é apropriada pelos clientes, pela comunidade. Então, se nós desenvolvemos uma tecnologia, mas nós não conseguimos transformá-la em um produto, um serviço que resolva um problema, as pessoas não vão adquirir, não vão se apropriar dessa solução. Então, o problema aqui é justamente o que eles apontam é investir em tecnologias, em desenvolver novas soluções, não necessariamente se traduz num sucesso de mercado. Então, o que está acontecendo, o que eles demonstram claramente, é que existe um abismo, um gap entre o desenvolvimento do produto aqui, da tecnologia e a apropriação pelos clientes. Então, parece haver uma falta de sintonia entre o que se desenvolve em termos de tecnologia e a adequação disso para resolver um problema real dos clientes. E aí, como que a gente geralmente desenvolve isso? Como é que as empresas geralmente fazem isso? É muito comum usar aquela abordagem que se chama tecnologia, produto, mercado. É muito comumente chamado de TPM, né? Então, nós desenvolvemos uma tecnologia, ou se apropriamos de uma tecnologia, desenvolvemos um produto a partir dessa tecnologia e lançamos esse produto no mercado. Então, isso, em geral, não dá certo. Em geral, os projetos de inovação que quem tem visto, tem várias estatísticas que demonstram que pelo menos três quartos dessas novas soluções têm tido problema para ter sucesso no mercado. Em geral, a gente chama muito isso de, ao invés de tecnologia, produto, mercado, essa TPM, a gente chama de tragédia prevista no mercado. Por quê? Se você fizer o produto primeiro, a partir de uma tecnologia, lançar no mercado, a chance de ser um fracasso é muito grande. Por maior que seja a tecnologia, por mais promissor que pareça o produto, isso não vai ter sucesso no mercado. A chance disso acontecer é mínima, de ter sucesso é mínima. Então, essa lógica que a gente vem seguindo, geral, que parece o mais normal, a gente está preparado para oferecer soluções, é para isso que a empresa existe, oferecer produtos no mercado, essa lógica tem se demonstrado não efetiva. Então, uma forma não efetiva de lançamentos de inovação. A ideia, então, é nós tentarmos avaliar
o que os clientes estão querendo fazer e não conseguem. A partir disso, desenvolver um produto que incorpora uma tecnologia. Veja que é uma inversão da lógica normal de tecnologia, produto, mercado. A gente faria meio que um mercado, produto, tecnologia. Então, é uma inversão que tem funcionado bem no movimento de startups e nas empresas, nas grandes empresas que têm tradição e têm já bons resultados em termos de inovação. O outro ponto que as empresas começam a inovar, investem bastante em geração de ideias, programas de geração de ideias, de brainstorming, de premiar boas ideias, é o que se chama daquele funil de ideias. Então, várias pessoas fazem um programa, divulga-se o programa, e várias pessoas da organização mandam ideias de novos produtos, novos processos, resolver problemas, etc. E aí vai fazendo um filtro, né? Vai fazendo um funil dessas ideias até chegar naquelas ideias que vão ser apoiadas. Então, isso tem sido muito comum nas empresas, mas também tem sido muito comum o fracasso dessa abordagem. Em geral, tem duas, três ou quatro edições desses programas, eles começam muito bem, mas depois vai perdendo a motivação, as pessoas vão reduzindo a motivação em termos de geração, de colocar ideias, de tentar desenvolver novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio. E por que isso acontece? Porque, em geral, a maioria das ideias não vão ser aprovadas, não vão ser implementadas. E isso, ao longo do tempo, vai gerando desmotivação nas pessoas. Elas vão começar a imaginar que o processo não está adequado, que elas não estão sendo consideradas, que a ideia delas não está sendo entendida como boa. E toda pessoa que submete uma ideia entende que a ideia dela é a melhor possível. Então, isso vai gerar uma desmotivação. Isso a gente, ao invés de chamar assim de funil de ideias, em geral a gente chama de funil da discórdia, né? Porque conforme vai se fazendo a questão das várias edições desses programas de ideias, o que acontece é que as pessoas começam a reclamar, começam a falar que os critérios de seleção não são os mais adequados, que isso está beneficiando essa ou aquela pessoa. Então, isso acaba gerando uma discussão muito forte dentro da empresa e a redução com relação à inovação acaba reduzindo naturalmente ao longo do processo. Então, por que isso acontece? Porque a organização ela não tem como dar conta do volume de ideias que chegam por esses programas. É muito comum chegar 1.000 ideias, 2.000 ideias, e a empresa não tem como fazer isso. É como se a gente tentasse tomar água a partir de um hidrante. A gente não vai conseguir absorver tudo. É muita água, a gente não vai conseguir tomar tudo. Então, são muitas ideias, a gente não vai conseguir implementar todas. Isso vai gerar desmotivação. Então, essa abordagem que tem sido muito natural acaba sendo uma forma de desmotivação. E no histórico que tem desses programas, um percentual muito pequeno das ideias é que são implementados. Então, é muito comum que 1%, ou às vezes não chega a 1% das ideias que conseguem ser implementadas, que chegam a um sucesso. Então, isso tem sido um grande problema. Então, a gente falou da questão da abordagem TPM, que a gente viu que não é mais adequada, também a questão dos programas de geração de ideias, embora no começo possa ser motivador, mas depois acaba gerando uma desmotivação. E o que a gente tem visto também é que as empresas têm tentado se diferenciar no mercado. Então, a inovação hoje passou a ser uma questão de marketing também, de mostrar que o nosso produto, a nossa solução tem um diferencial com relação ao que existe no mercado. E aí eu sempre faço um convite para as pessoas, observem. Você já observou quando você vai ao supermercado quantos tipos de margarina tem? Olhe lá nas prateleiras e veja os diferentes tipos. Essa tem mais isso, aquela tem menos aquilo, aquilo tem um componente A, outro B. Então, tem dezenas de tipos de margarina. E isso faz o quê? Isso acontece porque as empresas estão tentando diferenciar, tornar mais específico para um público específico, se diferenciar dos outros produtos. E, em geral, o consumidor entende isso como margarina. Não tem muitas diferenciações, acaba sendo tudo igual para a maioria dos consumidores. Tem nichos, tá? A gente vai falar disso depois, mas, em geral, assim, essa tentativa de diferenciação acaba colocando todo mundo no mesmo tipo de produto sob o ponto de vista do cliente. Isso acaba não tendo uma diferenciação muito grande para a maioria dos
dos consumidores daquele tipo de produto. Então, é mais isso, é mais aquilo, mas o que acontece é que, às vezes, os clientes não valorizam aquilo que a gente entende que é o diferente, que é o que diferencia dos outros, né? Então, isso acaba sendo uma estratégia que toda empresa tende a utilizar em termos de marketing, mas essa diferenciação muitas vezes não atende aquilo que o cliente está querendo fazer e não consegue. Às vezes enfatiza um aspecto que o cliente, para ele, não faz a menor diferença. Não é aquilo que é o motivo dele adquirir um produto, né? Então, esse é um ponto importante que as empresas têm feito e não têm gerado resultados interessantes. Um outro ponto é que as empresas, recentemente, pelo menos nos últimos 5 anos, têm investido fortemente na interação com o startup. Então, a empresa, para inovar, interage com o startup, porque a startup já tem uma solução e a empresa consegue lançar essa inovação mais rápido no mercado. Então, isso parece assim, a solução ideal para todos os problemas que a empresa tem de inovação. O que a gente tem percebido na prática é que isso não tem acontecido dessa forma. Então, são muito raros os casos de sucesso de parceria entre empresas e startups que têm dado muito bem. Aquelas empresas que são reconhecidas por inovação têm conseguido sucessos repetidos, né, sistemáticos, como Google, como Apple, como aqui no Brasil nós temos a Magazine Luiza, que tem investido bastante em termos de aquisição de startups, de parcerias com startups, então tem tido sucesso. Mas a maioria das empresas tem tido dificuldade disso. Por quê? Primeiro porque a cultura é diferente, a cultura corporativa é diferente de uma cultura da startup. E essa parceria muitas vezes não funciona da maneira como se espera. E às vezes as startups que são mapeadas, selecionadas, não estão adequadas aos desafios que a empresa está querendo ou que o mercado está querendo para aquela solução ou para aquele problema que foi relacionado, né? Então, esses são os principais problemas que a gente tem identificado. E por que que isso acontece? Por que que esses problemas que eu relatei aqui acontecem de maneira muito comum, rotineira? Toda empresa, em geral, passa por esses problemas aí. E qual é a causa disso? Bom, o Clayton Christensen, que é um autor muito reconhecido, americano, que criou o termo de inovação disruptiva e vem difundindo a cultura o conceito do job, que é um conceito que nós vamos utilizar ao longo da jornada. O Christensen estudou muitas empresas, grandes corporações, para avaliar por que as grandes empresas têm dificuldade em inovar. Por que esses problemas que a gente relatou agora, que eu acabei de relatar, acontecem? E ele chegou, isso foi a tese de doutorado dele, ele chegou em 3 elementos que ele entende que uma organização já atuando no mercado tem dificuldade para inovar. Ele chamou isso de RPV, que é Recursos, Processos e Valores. Isso quer dizer o quê? A empresa, quando começa, ela não tem processos bem definidos. Ela começa a estruturar os seus processos. E também não tem muitos recursos, então os processos começam a ser desenvolvidos para ela poder gerar e entregar valor para os clientes e capturar valor para a empresa. Conforme vai se capturando esses valores, os recursos vão sendo colocados para aprimorar esses processos, para gerar esse valor para os clientes que foram definidos pela empresa. Então vejo que recursos e processos vão se retroalimentando, né? Os processos vão gerando resultados em termos de valor, os recursos vão sendo investidos nesse processo para gerar valor para os clientes atuais, e isso vai gerando uma sistematização na empresa. E com isso começam a se formar os valores da organização. Então, os valores começam a ser estabelecidos e formalizados. Então, de maneira que a gente vai ter os recursos, qualquer recurso que chegue a partir daí vai ser utilizado para reforçar os processos atuais e os valores que foram desenvolvidos a partir desses processos e dessa experiência de geração de valor para o cliente. Isso quer dizer o quê? Que a empresa, quando ela tem ela vai aplicar os recursos nos processos atuais para reforçar os valores atuais, ela tem uma força muito grande para continuar fazendo o que vem sendo feito, no que ela já é boa, para o cliente que ela já atende, para o produto que ela já desenvolve. Então, esse RPV demonstra que uma empresa que está no mercado, uma grande empresa, ela tem muito bem posicionado
o que ela faz, né, o produto que ela já entrega. Então, nisso ela tem uma capacidade muito grande de concorrer com outras organizações. Só que, ao ter essa força, ao ter essa habilidade em gerar o produto atual para os clientes atuais, a empresa tem limitação para explorar novos oceanos, novas oportunidades, novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio. Então, ao mesmo tempo que nós somos muito bons fazendo aquilo que nós sabemos fazer, nós temos dificuldade em fazer coisas novas, em iniciar produtos, processos e modelos de negócios diferenciados com relação àquilo que nós já sabemos fazer. Então, existe uma resistência natural dentro da organização que impede a geração de novos processos, aplicação dos recursos para novos produtos, novos modelos de negócio que vão precisar de novos valores. Então, as empresas têm dificuldade em fazer isso. Isso, em geral, é por quê? Porque a gente, às vezes, não trabalha muito profundamente a questão do ciclo da inovação, a questão da maturidade de uma solução, de uma inovação que nós vamos lançar no mercado. Então, o que é isso? Em geral, quando a gente tem uma ideia, vamos supor, uma organização já tem um produto atuando no mercado, e aí decide fazer um novo produto, ter uma nova solução, uma nova abordagem para entregar aos clientes atuais ou para novos clientes. Em geral, quando a gente começa essa abordagem, no começo, ainda se tem muita incerteza com relação ao que vai se entregar no mercado. Então, a gente não sabe muito bem o formato desse produto, não tem o processo de desenvolvimento muito claro, tem muitas incertezas. Não é risco. Existe uma diferença entre risco e incerteza. O risco é, por exemplo, quando eu quero abrir uma pizzaria. Existe um risco de abrir uma pizzaria. Mas eu tenho como estimar a demanda por pizza. Eu tenho como estimar que sabores as pessoas mais gostam, que tipo de pizza as pessoas mais gostam. Então, existe um risco do negócio, associado ao negócio. Pode dar certo ou não. Mas eu consigo estimar a demanda, eu sei quando é que as pessoas consomem mais pizza, em que horário consomem mais pizza, que tipo de sabor que elas mais gostam. Então, é possível estimar isso antes de iniciar o negócio. Então, eu não tenho incerteza, não tenho dúvidas, eu posso estimar. Existe um risco de não dar certo. Quando eu estou falando de incerteza, eu estou falando aquilo que eu falei no vídeo anterior, eu não sei que não sei. Então, eu não sei estimar se vai ter cliente ou não. Eu não sei estimar como é que vai ser desenvolvido isso, o que o produto vai ter, se as pessoas, o tipo de consumo que tem, o perfil das pessoas, não consigo estimar, porque o produto é novo. Então, não tem como estimar. Então, quando nós vamos lançar uma inovação, desenvolver inovação, nós temos aquela questão da jornada da incerteza. Nós temos que reduzir a incerteza ao longo do processo. Então, quando nós temos uma inovação, a gente tem duas fases em geral, a fase de alta incerteza e de baixa incerteza. Quando a gente começa o processo de desenvolver uma inovação, quando a gente está concebendo a ideia, a gente podia lançar esse produto, a gente podia resolver esse problema do cliente, a gente podia mudar o nosso modelo de negócio. Quando a gente começa, aí, o grau de incerteza é muito alto, que a gente não consegue estimar se isso vai ter sucesso ou não. Conforme nós vamos desenvolvendo, fazendo testes, interagindo com o mercado, essa incerteza vai reduzindo e nós vamos tendo algumas certezas, alguns aprendizados. E com isso, a incerteza vai reduzindo. E nós podemos lançar com maior segurança esse produto no mercado. Então, se nós formos separar em dois blocos, nós temos quando o processo tem alta incerteza, quando ainda eu não tenho certeza se aquilo vai ser sucesso ou não, e chega um momento que eu já tenho uma certeza mais forte de que aquilo vai ser um sucesso. Então, a gente sai de uma questão de uma alta incerteza até chegar num patamar de baixa incerteza. Isso é natural para qualquer inovação. Então, usar nessa fase de incerteza ferramentas de uma gestão mais empreendedora é muito utilizado, como o Lean Startup, esse movimento enxuto, né? O movimento ágil, a questão do design thinking, a questão do modelo de negócio. Então, essas ferramentas são apropriadas para momentos de alta incerteza. Quando a gente já tem uma certeza maior de que isso já está funcionando, o produto já está sendo adquirido pelo cliente, a gente já está tendo retorno sobre isso, a gente está
está interagindo e está crescendo em termos de demanda, e a gente pode estimar como é que essa demanda vai crescer no futuro, aí nós já estamos numa situação onde a gente pode usar outros tipos de ferramentas, e as empresas usam esses outros tipos de ferramentas, que é, por exemplo, plano de negócio, questão de planejamento estratégico, pesquisa de mercado, vejam, métricas financeiras, principalmente. Então, vejam, eu consigo agora, por que eu posso agora fazer pesquisa de mercado? Porque eu posso estimar a questão da pesquisa de mercado no sentido de estimar, fazer estimativa de como vai ser a demanda. Então, eu posso usar essas ferramentas, essas técnicas, essas fórmulas, tá? Quando eu já tenho um grau de certeza maior, ou seja, baixa incerteza. Então, usar as ferramentas de gestão empreendedora. Quando eu tenho alta incerteza, ok. Quando eu tenho usar ferramentas tradicionais, as ferramentas mais utilizadas, como plano de negócio, planejamento estratégico. Quando eu tenho baixa incerteza, ok também. O problema é que, em geral, as empresas misturam as coisas, utilizam as ferramentas que são para quando nós temos baixa incerteza e aplicam essas mesmas ferramentas para o momento de alta incerteza. Então, é exigir, por exemplo, de uma proposta de inovação, uma projeção financeira para os próximos 5 anos. Isso é completamente impossível. Ninguém, em nenhum lugar do mundo, consegue prever com uma inovação como é que vai ser o fluxo de caixa para os próximos 5 anos. Não há a menor chance disso, porque não consegue estimar a demanda. Se a empresa exigir isso, as pessoas vão fazer, vão criar as planilhas, vão mostrar que aquilo é altamente lucrativo, etc., mas é um chute. Ninguém tem a menor ideia se aquilo vai funcionar ou não. Então, tem uma brincadeira que o pessoal da área de investimentos, investidores, né, de startup fazem, que assim, a melhor planilha vence. Então, quando eles vão avaliar empresas, em geral, a melhor planilha, aquele cara que mostra os melhores números, não necessariamente reais, são aqueles que conseguem investimentos. Então, nas empresas também é assim, se você conseguir demonstrar, em geral, né, se você consegue demonstrar que os investimentos, o seu negócio, a sua ideia vai gerar um retorno fantástico para a empresa, a sua ideia vai ser selecionada, mas não necessariamente aquilo está fundamentado na realidade. Então, assim, a gente não utilizar as ferramentas certas no momento certo. Tem aquela máxima do mercado que diz que se eu só tenho um martelo, tudo vai parecer prego. Então, se eu tenho as mesmas ferramentas, com planejamento estratégico, plano de negócio, métricas financeiras, se eu usar sempre isso, no caso da inovação, isso não vai funcionar, porque as ferramentas precisam ser outras. Nós temos que ter outras formas de atuar, outras ferramentas, de outra maneira, que é o que nós vamos aprender aqui ao longo dessa jornada do Invente. E aí, isso é o quê? O ponto fundamental que eu quero chamar a atenção aqui é que, no momento que a empresa está agora, com os seus produtos atuais, com o seu mercado atual, com os seus clientes atuais, ela está em modo, vamos dizer, execução. Então, ela está executando aquilo que os recursos estão sendo utilizados para os processos, para gerar valor para os seus clientes, capturar valor para a empresa e reforçar os valores atuais. Então, esse é o modo execução. Então, a maioria das empresas está, e é muito boa em executar, em fazer aquilo que elas já fazem. Agora, nós temos que desenvolver o outro modo, que é o modo de busca. No modo de busca, nós vamos buscar novos produtos, novos processos, novos modelos de negócio. Buscar resolver novos problemas ou observar novas demandas que nós temos identificado no mercado. Então, em geral, as empresas atuam mais e quase que exclusivamente na execução, fazer aquilo que elas já sabem fazer. O que está propondo aqui é que tenha também que inserir na empresa, ao mesmo tempo em que se faz aquilo que está acostumado a fazer e está gerando resultados, comece a busca por novas propostas, por novos produtos, por novos processos, novos modelos de negócio. Então, não deixar de fazer execução, mas ao mesmo tempo que se faz execução, também começar um processo de busca. Então, as empresas inovadoras, e é isso que o Invente procura fazer, é que, ao mesmo tempo que se está fazendo a execução, aquilo que nós já sabemos fazer, nós também vamos buscar novas abordagens, que vão, no futuro, se transformado em execução. Então, o que nós não sabemos fazer hoje, nós vamos desenvolver, nós vamos validar no mercado, e quando começar a ser apropriado pelos clientes, isso vai passar para a parte de execução, porque aí vai ser o que a empresa já está acostumada a fazer. E aí nós vamos
continuar buscando outras coisas. Então, as grandes empresas inovadoras são aquelas que, ao mesmo tempo, fazem execução e busca. Essas empresas, elas são chamadas de organizações ambidestras. Então, aquelas organizações que podem utilizar as duas mãos, que podem trabalhar, ao mesmo tempo, execução e busca, de maneira sistemática, né? Então, esse é a característica de empresa que o pessoal tem falado bastante, que trabalha muito fortemente a inovação, é essa habilidade de continuar a execução, mas promover a busca ao mesmo tempo. E como é que a gente desenvolve essa ambidestria? A gente acredita que tem um dos caminhos, uma das inspirações, deve ser a questão das startups. Então, as startups, o movimento de startups, aquelas bem-sucedidas, eles têm muito a nos ensinar, né? Ensinar as organizações a usar a mão esquerda. Vamos supor que a gente está usando muito a execução, que é a mão direita. Esse movimento de startup tem trazido várias lições para que as organizações comecem a usar a mão esquerda, que é a busca, que a gente não está acostumado ainda, mas com o processo a gente consegue ter tanta habilidade quanto a execução. Então, buscar novas coisas da mesma forma, com a mesma habilidade, com o mesmo conhecimento e mesma propriedade que nós temos ao fazer a execução que nós já fazemos hoje. Então, quais são essas lições? A primeira coisa que que é muito claro no movimento de startups, aquelas bem-sucedidas, é o ceticismo. As startups, em geral, elas conseguem romper com aquela tentação da certeza. Em geral, nas empresas, nós somos sempre cobrados por soluções, por ter certeza como é que nós vamos resolver um problema. Então, nós já partimos com as soluções. Então, em geral, é uma solução em busca de um problema. Então, essa é uma lógica normal. Mas, quando nós vamos trabalhar com inovação, isso não é a melhor estratégia. Essa não é a melhor estratégia. Nós temos que sempre questionar, nós temos que ter céticos. Será que isso vai funcionar? Será? É ter dúvidas. É imaginar que aquilo que a gente acha que vai dar certo seja apenas uma hipótese. Apenas uma hipótese. Que pode ser confirmada ou não. Não é vamos fazer isso que vai ser perfeito, vai ser maravilhoso. Eu tenho certeza, eu tenho feeling. O feeling não serve para nada. Não tem menos. Geralmente a gente fala feeling, a gente só vai ter certeza depois que deu certo. Quando deu errado, a gente vai esquecer o feeling. Né? Então, o primeiro ponto que a gente aprende com startups é que aquelas bem-sucedidas, elas duvidaram, elas foram céticas. Elas falaram, será que vai dar certo? Bom, então vamos validar isso. Antes de desenvolver, vamos validar, vamos aprender, vamos interagir com os clientes. E é isso que nós vamos fazer aqui. Então, a postura que a gente espera que vocês façam ao longo desse processo é uma postura cética, de não acreditar em nada que não seja comprovado com o cliente final, o cliente que nós vamos entregar a solução. Então, esse processo tudo que eu imaginar que vai dar certo é hipótese, apenas hipótese, que pode ser confirmada ou não. Então, vamos romper com esse modelo da certeza. Nós estamos num contexto de incerteza, como eu falei há pouco. Então, nós temos que trabalhar com ceticismo, trabalhar hipótese. O segundo ponto que as startups bem-sucedidas fazem é que elas focam no problema e não na solução. E isso é uma dificuldade enorme dentro das organizações. As pessoas são cobradas e atuam diretamente para gerar soluções. É sempre quando tem um problema, eu já sei qual é a solução. E nós somos cobrados por isso. E aqui, nessa jornada da inovação, é diferente. Por isso que eu ressaltei a diferença entre busca e execução. Na execução, nós já sabemos quais são as soluções, nós sabemos o que dá certo, nós sabemos o que tem que fazer. Cada um sabe disso. Agora, quando nós estamos no processo de busca, o que funciona na execução não funciona na busca. Então, aqui, quando nós estamos na busca, nós temos que focar no problema e não na solução. Então, a solução nós vamos desenvolver depois que nós entendemos bem o problema, validamos o problema e o cliente demonstrou que vai adquirir que esse problema, essa solução resolve o problema que nós identificamos com ele. Tá? Então, esse é um ponto fundamental, inverter a lógica, não ficar pensando, eu vou fazer um produto X, um produto Y. Eu trabalhei muito tempo com ambiente de inovação, com incubadoras de empresas, e interagi com milhares de empreendedores. Todos eles chegaram para mim e falaram assim, eu tenho um produto fantástico, o produto é esse, é um software de contabilidade que vai usar inteligência artificial, etc. Eu falei, tá, mas qual é o problema que ele resolve? Qual é o problema do contador?
e às vezes, na maioria das vezes, eles tinham dificuldade em dizer qual era o problema. Então, o pessoal é muito bom em gerar solução, mas não em dizer qual é o problema. Então, a gente é cobrado por isso nas organizações, mas aqui, no caso da busca, a lógica tem que ser diferente. O terceiro ponto que a gente aprende com os clientes, com essas startups, é que nós temos que interagir com clientes reais. Em geral, nas organizações nós fazemos aquelas reuniões internas de gabinete, então nós desenvolvemos soluções, fazemos planos, fazemos projeções, etc., tudo internamente, antes de ir falar com o cliente, antes de colocar essa solução no mercado. Então, a gente planeja tudo e faz tudo internamente, sem nunca interagir com o cliente final, real. Então, o convite que a gente faz aqui é, ao longo de toda essa jornada que nós vamos fazer, é interagir diretamente com clientes reais. Não ficar apenas de trabalho de equipe interno sem interagir com a realidade. Tem uma frase que é atribuída ao Mike Tyson, eles falam, não sei se é verdade, se foi ele que disse isso, mas é uma frase que tem muito a ver com essa questão dessa interação direta com o cliente real. O Mike Tyson teria dito que assim, todo mundo tem um plano até levar um soco no queixo. Então, o soco no queixo é interagir com o mercado. Você desenvolve o produto, internamente faz todo sentido, todo mundo concorda, acha que isso vai ser fantástico, vai resolver um problema incrível do cliente. Quando chega no mercado, é um fracasso. É o soco no queixo que o Mike Tyson se refere. Então, essa interação direta com o cliente real, desde o primeiro momento, é a chave para nós termos sucesso nessas inovações. E, com isso, nós temos uma outra coisa que a gente aprende com startup, que é validar antes de desenvolver. Isso quer dizer o quê? Eu não tenho que desenvolver uma solução, não tenho que desenvolver um produto, aquela questão focada em solução. Mas antes de fazer isso, eu tenho que ir validando, tenho que aprender. O que é validar? Eu faço um teste e vejo se deu certo. Se deu certo, eu passo para o próximo teste, um outro teste, assim por diante. A gente chama isso, nesse movimento de inovação, a gente chama isso de experimentação. Então, cada teste desse é um experimento. Então, a gente faz um experimento que é, por exemplo, colocamos lá uma página para as pessoas responderem uma pergunta, ver quantas pessoas respondem, quantas pessoas cadastram um e-mail, quantas pessoas dizem que têm interesse naquilo. Então, a gente vai aprendendo aos poucos. Depois melhora um pouco esse site e faz de novo, outra versão, e vê quantos vão interagir. Então, a gente vai validando antes de fazer a solução final. A gente não faz a solução final. Só depois que os clientes nos convenceram de que tem um mercado para isso. Então, a gente só desenvolve depois que a certeza é razoável. Né? A gente está disposto a, aí sim, correr o risco, porque a gente já tem informações, de conseguiu estimar. E não estimar, a gente conseguiu ver no mercado real, muito melhor do que estimar. E aí tem uma consequência natural desse aprendizado, que é investir o mínimo possível. As startups não têm equipes, não têm dinheiro, elas não têm como investir. A maioria, 100% das startups com as quais eu interagi, não tinham dinheiro. Equipes de 2 ou 3 pessoas no máximo. Então, qual é a lógica? Investir o mínimo possível. O que eu posso fazer agora sem dinheiro nenhum, sem recurso nenhum, para aprender se eu estou na direção certa? Então, já que eu não vou fazer a solução final, só vou fazer depois que eu tiver uma certeza, então o que eu vou fazer agora com o mínimo possível? E aí, além de investir pouco, as startups também fazem isso rápido. Então, esses experimentos que eu falei, eles devem ser feitos em dias e semanas, não em meses e anos. Ah, eu vou fazer um projeto aqui para 10 anos. Isso é fora da realidade dessa abordagem. Isso não quer dizer que a solução final não possa levar 1 ano, 2 anos para ser desenvolvido e colocado no mercado e atingir a maturidade em 5 anos, 10 anos. Não é isso. O que estão falando é que esses experimentos, para aprender se nós estamos na direção certa, para reduzir a incerteza, a gente não tem que pensar num plano, num projeto para 1 ano, 1 ano e meio. É questão de dias. O que eu posso testar em 1 dia, em 2, em 3, em 1 semana? Então, essa é a lógica que nós vamos adotar aqui. Ou seja, o que eu posso fazer em 1 dia para validar se eu estou na direção certa ou não? Então, esse é um ponto-chave que nós vamos trabalhar aqui, essa velocidade. Então, nós temos todos esses desafios que a gente comentou e nós temos essa postura startup. O que a gente convida, então, vocês é que, ao longo de toda essa jornada, vocês tenham uma postura de startup. Cada uma das equipes, a gente pede que se considere uma startup. Pensa que você está iniciando uma startup
E nós vamos usar toda essa lógica que eu acabei de falar, que as startups têm utilizado. Então, para que a gente possa, então, experimentar todos os passos da inovação, mas já com essa lógica das startups bem-sucedidas. O que essas startups nos ensinaram, ou têm nos ensinado, em termos de geração sistemática de inovações. Tá? Então, esses eram os pontos que a gente gostaria de trazer nesse vídeo e fazer esse convite de que cada equipe se considere como uma nova startup.